Café com Prosa, com Rafael Dutra. BRZ Empreendimentos e Nicknet apresentam Troféu Mulher Norte Shopping Barretos edição 2024. Recebem a homenagem Artes e Cultura, Karina Aparecida Soares. Classes Liberais, Cristiana Lopes Vilarinho. Comércio e Empreendedorismo, Letícia da Silva Rocha Abraão. Comunicação, Esther Greve Couto da Costa. Comunidade, Marizilda Dionísio. Educação, Maíra Latorre Lopes. Filantropia, Maria Madalena Lopes Almado. Influencer, Jéssica de Oliveira Santos. Saúde, Tuana Ribeiro Menberg. Revelação, Maria Clara Galete de Oliveira Barão. Lojista, Angelita Carvalho Inhota Tornello. Uma justa e merecida homenagem a grandes talentos que contribuem para uma cidade ainda melhor. Cerimônia de entrega, 5 de março às 20 horas. Norte Shopping Barretos. Várias versões da mulher. Alma Jeep, conquistar um estilo de vida, desfrutar o melhor do caminho. Alma Jeep. Jeep Now. Só a Jeep tem tudo para você sair de carro 0 km agora. IPVA grátis, taxa zero e super valorização do seu usado. Toda a linha Jeep, Renegade, Compass e Commander 2023-2024. Venha para a Alma Jeep em Barretos e faça um test drive. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Na cidade de Barretos, 5 horas, 2 minutos, e o programa é Café com Prosa com Rafael Dutra, hoje é com Igor Sorrenti. E entra no ar, então, eu sigo com vocês até às 6 horas da tarde. E este programa saúda todas as mais de 15 cidades que ouvem a Rádio Jornal.
E aí, estamos aqui também com nosso operador de som, Adilson Garcia, que agora também está apresentando um programa das 6h30 às 7 da noite aqui na Rádio Jornal. Convide aí também, aproveita para convidar os nossos ouvintes a ouvir o seu programa. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. E é verdade, né? Agora todos os dias, a partir das 18h30, eu estou aqui colocando 30 minutos de música sertaneja. Mas não é aquela qualquer música sertaneja, não. É aquela raiz gostosa, né? Que conta uma história. Eu falo que é música sertaneja classe A. E o pessoal tá gostando, né? O pessoal gosta muito. É bom. Mesmo porque aqui em Barretos, né? E eu tenho essa cara de sertanejão. Aí foi feito o convite, a gente tá aqui colocando essas músicas com o maior prazer do mundo. Maravilha. E aqui comigo também está o fotojornalista, meu amigo Aquino José. Boa tarde, Aquino. É um prazer receber você aqui novamente. Nossa saudação a todos, né, os nossos convidados, pessoal de casa. E novamente estamos aqui reunidos, né? E pelo jeito hoje vai ser uma boa prosa. Ah, com certeza. Café. E o programa é transmitido também pelo Facebook da Rádio Jornal e pelo YouTube do Rafael Dutra. E no programa de hoje, estamos recebendo aqui 2 convidados que são testemunhas de Jeová. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre quem são eles e o que é essa religião. E o nosso convidado aqui hoje, a gente já se relaciona há um tempo, através do WhatsApp, eu não o conhecia pessoalmente, estou conhecendo aqui hoje. O nome dele é Matheus Tunes Giaqueto, ele é porta-voz das Testemunhas de Jeová. Boa tarde, Matheus, é um prazer ter você aqui. Conta pro pessoal de casa quem é você. Boa tarde, Igor. É um enorme prazer, é uma felicidade tamanha estar aqui do seu lado, proseando com vocês aqui nessa tarde. Eu sou o Matheus, me apresentando. Eu sou natural lá do ABC Paulista, São Caetano do Sul. Bacana. Cidade gostosa, muito boa. Opa, com certeza, gosto bastante de lá. Estou em Barretos, eu junto com a minha esposa Silvana, a gente está aqui há praticamente 9 anos, aqui na cidade de Barretos. Daí, eu posso dizer que eu me tornei testemunha de Jeová com 17 anos de idade, né? A gente se casou em 2008, estamos completando 16 anos de casamento. Eu e a minha esposa Silvana, a gente já realizou serviço missionário lá no Paraná, na fronteira com a Argentina. Certo. A gente trabalhava lá ajudando as pessoas a entender a Bíblia. E por necessidades familiares, por causa dos meus pais que estavam adoentados, a gente teve que voltar para cá, porque eles estavam morando em Barretos, daí nos mudamos para cá, daí somos empreendedores aqui na cidade, porque nós, testemunhas de Jeová, não vivemos da religião. Nós temos nossos empregos, nossas profissões. Eu e a minha esposa somos empresários, temos uma empresa especializada em limpeza, prestamos serviços. E hoje é uma grande alegria para nós poder realizar esse serviço de levar as boas notícias da Bíblia aqui na nossa querida cidade em Barretos e na nossa região. Ok, então já você conta um pouquinho mais sobre a sua vida pessoal e empresarial e também da sua religião. E aí, a gente também está recebendo aqui, aliás, só para esclarecer, quando eu disse aqui que a gente se relaciona há um bom tempo, é que o Matheus é porta-voz das Testemunhas de Jeová e eu sou jornalista, e a gente, como jornalista, sempre recebe os artigos que a Testemunha de Jeová envia para a gente publicar, tanto no site de notícias quanto nos jornais impressos. E o nosso outro convidado aqui, ele tem a função de ancião. E ele vai contar também daqui a pouquinho o que é o ancião dentro da Testemunha de Jeová. O nome dele é Carlos Alberto Silva. Boa tarde, Carlos, é um prazer ter você aqui. Explica para os ouvintes quem é você. Boa tarde, o prazer é meu. Sou, como já disse, sou ancião, foi dito aí, né? Sou ancião da congregação Fortaleza das Testemunhas de Jeová. Sou barretense, natural aqui de Barretos. E com 19 anos eu saí do serviço
missionário também, mas antes trabalhei 3 anos e meio na sede da sede nacional da Testemunha de Jeová aqui no Brasil, né? E lá ganhei um pouco de experiência, e a exemplo do que o Matheus fez também, eu passei a participar nessa atividade de missionário, né? Em alguns estados do Brasil, procurando ajudar as pessoas também, à base da Bíblia, e na questão também da alfabetização, né? Nós ampliamos também, eu e minha esposa, esse trabalho. Eu, no meu caso, tenho uma profissão, já trabalhei como fiscal de fiscalização de peso, né? De caminhões de carga, veículos de carga pesada, e também agora atualmente estou no plano B, como as balanças aqui em Barretos, elas fecharam, né? O contrato acabou. Você fala essas balanças do DR, da rodovia? As balanças do DR. Então eu voltei para um plano B, que era a minha profissão anterior como pintor comercial, residencial, faço essa atividade. Maravilha. Bom, eu quero também mandar um abraço especial a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, eu quero começar aqui a minha pergunta para o Matheus. Matheus, a gente conversou aí anteriormente, antes de entrar para o ar, né? Que você disse que também aqui já que você iniciou na religião oficialmente aos 17 anos, mas antes você já tinha em casa alguma pessoa que já fazia alguma orientação. Como que foi então o seu início na Testemunha de Jeová? O seu pai, sua mãe? Quem que te influenciou e por que você decidiu então se oficializar nessa religião? Desde quando eu era bem pequeno, minha mãe, ela estudava a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. As testemunhas bateram lá na nossa porta, ofereceram um estudo bíblico gratuito e minha mãe aceitou. Meu pai não, meu pai é muito católico, muito devoto, né, na fé dele, e minha mãe aceitou o estudo bíblico. Então, à medida que eu fui crescendo, todas as coisas que ela aprendia da Bíblia, ela gostava de passar para mim. E aquilo sempre tocou fundo no meu coração, as boas notícias da Bíblia, o que Deus vai fazer no futuro. Isso me alegrava bastante. Daí, quando eu fiz 17 anos de idade, eu decidi me batizar como Testemunha de Jeová. Daí, de lá até hoje, ininterruptamente, eu faço esse trabalho e levo as boas notícias da Bíblia de casa em casa. Quando você fala de batizar, na Igreja Católica se faz quando é um recém-nascido. Em algumas igrejas evangélicas leva para uma piscina e mergulha a pessoa. Como é que é o batizado da Testemunha de Jeová? E ela acontece quando também, se, por exemplo, você hoje tem um filho, você batiza ele quando nasce ou ele vai batizar quando ele achar que deve ser batizado? Boa pergunta, Igor. Seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Embora Jesus, desde pequeno, ele tinha grande fé em Deus, ele se batizou na sua fase adulta. Então nós, Testemunhas de Jeová, para a gente se batizar, ou no caso das Testemunhas de Jeová que são pais, né, quando que os filhos vão se batizar? É importante que já tenha uma idade suficiente, não tem uma idade específica. Talvez até a pessoa pode ser bem jovenzinho, jovenzinha. Mas se ela já demonstra um grau de madureza, se ela tem um conhecimento básico da Bíblia, da religião, daquilo que ela acredita, daí consideramos que ela está pronta para se batizar. Porque é um compromisso que ela está assumindo perante Deus, e um compromisso consciente. E como que se dá? Entra numa piscina também? Como é que é o ritual do batismo? Os batismos geralmente são realizados em nossas assembleias e congressos. Além das reuniões que realizamos toda semana aqui na cidade, realizamos grandes reuniões periodicamente, mais ou menos 3 vezes por ano. Daí nessas ocasiões tem o batismo de novas Testemunhas de Jeová. Daí tem imersores qualificados e a pessoa se apresenta lá para se batizar, depois que já fez um estudo sistemático da Bíblia. Entendi. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para o Carlos. Carlos, você disse, eu só não me recordo agora se você iniciou aos 19 anos de idade ou há 19 anos. Não, eu há 17 anos. Tá. Eu me batizei também nessa idade, 17 anos. Tá. Aos 19,
eu fui convidado para servir na sede nacional aqui no Brasil. Tá, e por que você optou, o que te chamou para essa religião? Aos 9 anos de idade, a minha irmã, ela foi contatada pelas Testemunhas de Jeová. Os meus pais também não eram. E ela começou a estudar a Bíblia acompanhando uma vizinha que também estava estudando a Bíblia. Eu, garoto, 9 anos, de vez em quando sentava e ficava ouvindo. Tá. E um dos assuntos que foi abordado me chamou muita atenção. É uma curiosidade muito grande que eu tinha. E como eu vi que elas respondiam todas as perguntas dentro desse assunto na Bíblia, então isso me motivou a fazer mais perguntas, a tirar mais dúvidas e assim como no caso do Mateus aí, né? A gente vai, especialmente no que diz respeito às promessas de Deus para o futuro, a gente começa a preencher as nossas necessidades espirituais e a desenvolver uma amizade mais íntima, mais próxima com o Criador, com Deus. Tá. E aí a gente citou aqui no começo que você é ancião. O que é ancião e como que é a hierarquia dentro da igreja? Não somos chamados pastores e nem líderes, né? Porque a exemplo de Jesus, todos somos irmãos, né? Então nós temos essa designação. Pastor, na verdade, é uma designação, é um homem experiente, ancião, é um homem experiente dentro da congregação, que cuida das necessidades emocionais, espirituais e, em alguns casos também, quando há necessidades físicas dos membros da religião. E toma liderança nessa atividade de pregar as boas novas do reino, né? As boas notícias da Bíblia. E a gente está sempre procurando também desenvolver bem a arte de ensino para poder passar as informações da Bíblia, né? Precisamos de reservar tempo para estudar bem a Bíblia para poder realmente instruir não só os membros da religião, da igreja lá da Testemunha de Jeová, como também pessoas que aceitam o nosso convite para assistir às nossas reuniões. Aquino? Saudação a todos, né? A minha curiosidade inicial, né? Quando começou as Testemunhas de Jeová? Qual a origem, né? E basicamente essa é a primeira curiosidade. Sim, obrigado pela pergunta. A história moderna das Testemunhas de Jeová, como a gente conhece hoje, esse povo, começou no fim do século XIX. O que aconteceu nessa época? Um grupo de pessoas decidiu estudar a Bíblia a fundo. Eles viam que os ensinamentos das igrejas, na época, não batiam com aquilo que eles estudavam na Bíblia. Então eles decidiram, por conta própria, fazer um estudo profundo da Bíblia e eles colocavam por escrito as suas conclusões, né, daquilo que eles pesquisavam. E essas conclusões, elas começaram a ser publicadas num jornal periódico, que hoje é conhecido como a revista A Sentinela, anunciando o Reino de Jeová, a revista mais distribuída e traduzida do mundo. Mas nós, Testemunhas de Jeová, consideramos o nosso fundador, o Senhor Jesus Cristo, porque não temos um líder humano, não temos um principal, né? Não tem uma pessoa que a gente segue. Visto que somos cristãos e procuramos estudar e seguir os ensinamentos de Cristo, por isso que consideramos Cristo Jesus como nosso líder. Bom, o pessoal de Barretos, das cidades da região que estão nos ouvindo já conhecem as Testemunhas de Jeová. Geralmente, aos sábados de manhã, tá os grupos lá, batendo de porta em porta, lá em casa também, quando a gente está em casa, recebe algum contato em grupo de 2 ou 3 ou mais, né? São senhoras, são jovens, são crianças, são homens, são adultos. Como é que se dá esse trabalho e como é que dá o preparo dessa pregação, não sei se pode, desse anúncio? Sim. Toda pessoa que se torna testemunha de Jeová não se torna da noite para o dia, não é uma questão de uma decisão por emoção, eu quero me converter para essa religião. A pessoa precisa fazer um estudo sistemático e profundo da Bíblia, dos ensinamentos principais da Bíblia. Daí a pessoa, muitas vezes, ela precisa harmonizar a vida com aquilo que a Bíblia ensina.
a pessoa, ela também começa a frequentar as nossas reuniões. Isso é um passo importante, né? Frequentar as reuniões semanalmente para continuar adquirindo essa instrução. Quando a pessoa, ela está convicta daquilo que ela acredita, daquilo que ela sabe, ela não consegue guardar só para ela. Ela quer falar para as outras pessoas. Então, geralmente, mesmo antes da pessoa começar a pregar com a gente de casa em casa, ela já começa a falar da Bíblia com todo mundo, com parentes, com amigos, com colegas de trabalho. Daí que os anciãos, eles notam que a pessoa está pronta para participar na pregação de casa em casa. Os anciãos se reúnem com essa pessoa, avaliam se ela realmente está vivendo em harmonia com os ensinos que ela vai pregar, porque é difícil a gente pregar uma coisa que não pratica. Então, por isso que a gente tem que estar vivendo em harmonia com os ensinamentos da Bíblia. Daí essa pessoa é liberada para participar na pregação junto com a gente, junto com as testemunhas de Jeová. E toda reunião nossa, principalmente a reunião do meio de semana, oferece treinamento de como pregar, como abordar as pessoas, quando saber a hora certa de falar, quando é melhor cortar o assunto, mudar de assunto, porque a mensagem é prazerosa. A gente não gosta de discutir, de debater. Até a Bíblia fala para a gente fugir de debates, né? Então, nas reuniões somos ensinados a levar a mensagem de uma maneira prazerosa. Então há um treinamento específico para... Porque tem gente, e todos nós conhecemos, tem gente que não gosta de receber testemunhos de Jeová na sua porta. Não só testemunha, não gosta de receber, cada um que tem seus gostos, suas predileções, não gosta de receber muita gente. Né? Então, esse pessoal das missões, a gente pode dizer assim, que vai levar a palavra de casa em casa, recebe e tem uma avaliação além desse treinamento, para perceber se a pessoa realmente está usando as técnicas, esse treinamento, aproveitando isso. Sim, interessante. Geralmente a pessoa, quando ela recém começa no trabalho, ela sempre trabalha na companhia de uma pessoa mais experiente, mais madura, que vai dando acompanhamento. Talvez se a pessoa precisa de alguma sugestão, se a pessoa falou alguma coisa e poderia ter falado de um jeitinho diferente, aquele mais maduro que está acompanhando essa pessoa dá as dicas, os conselhos necessários. E qual é o dia que a testemunha de Jeová guarda? Tem religião que guarda no domingo, tem religião que guarda no sábado. Qual é o dia de guarda da testemunha? Nós, testemunhas de Jeová, vivemos a nossa fé. Né? A nossa religião não é só estar dentro de uma igreja, de um local de adoração. A gente vive a nossa fé todos os dias, a gente fala sobre Deus em todas as ocasiões, não apenas na pregação formal de casa em casa, mas em todas as ocasiões. Então, para nós, não tem um dia especial na semana, um dia que guardamos. A gente procura viver todos os dias para Deus. A maioria das testemunhas de Jeová, como não vivemos da religião, as testemunhas de Jeová trabalham durante a semana toda. E talvez o dia que vão ter mais tempo para participar na pregação são nos fins de semana, de sábado, domingo. Mas falando sobre dias especiais, embora não guardamos um dia na semana, mas tem um dia no ano, que é o dia mais especial para as testemunhas de Jeová, que é a celebração da morte de Cristo, aquilo que a Bíblia chama de Ceia do Senhor. Então, nesse dia, testemunhas de Jeová no mundo todo se reúnem para essa celebração solene tão importante. Igor. E o Aquino falou a respeito aí das visitas casa a casa, né? Esse trabalho que é feito. Antigamente, ou não tão antigamente assim, Carlos, as casas tinham muro baixo, tinha portão de grade, hoje é tudo mais fechado, né? O contato se dá, eu acredito que mais pelo interfone, né? Existe uma resistência hoje em receber esse trabalho de vocês? Existe sim, até porque
como você mencionou, hoje nós vivemos numa era tecnológica e, dependendo do bairro, existem muitas câmeras, né? Câmeras, o interfone também com a câmerazinha acoplada. Então, muitas vezes, quando nós tocamos o interfone para tentar falar com o morador, e ele tem um direito, né? Porque nós não fomos convidados para estar ali, né? Então, nós tocamos o interfone e, às vezes, alguns até olham, né? Mas decidem não atender. Então, nós respeitamos. Em alguns casos, como nós encaramos esse trabalho muito importante e como uma necessidade muito grande das pessoas receberem consolo, encorajamento por causa das dificuldades, problemas que surgem, então normalmente nós deixamos uma mensagem impressa na caixa do correio para que ela possa depois ler. Porque talvez até no momento em que nós tocamos, ela esteja lá, tarifada, cuidando de uma criança ou dos pais idosos, né? Então nós reconhecemos isso. Tá. E um assunto também que eu acho bastante interessante, porque a população fala, mas eu quero confirmar aqui com vocês, dizem que vocês não votam para prefeito, para vereador, para os governantes. Como é que funciona isso? Vocês realmente não votam ou vocês não têm o seu pessoal, os seus fiéis lá nesses postos de comando? Entendi. Como já dito, somos cristãos, testemunhas de Jeová e seguidores de Cristo. Nessa questão política, seguimos o exemplo do nosso mestre, do nosso líder, o Senhor Jesus. Aprendemos na Bíblia que quando Jesus estava na Terra, ele não se envolveu em questões políticas. Ele se concentrava em pregar a mensagem do reino de Deus e trazer consolo a todas as pessoas. Até interessante que a Bíblia menciona lá em João, no Evangelho, capítulo 6, que uma ocasião quiseram pegar Jesus e fazer com que ele se tornasse um rei, um político. A Bíblia fala que ele fugiu. Ele não quis se envolver, porque ele era representante do governo do seu pai. Então nós, testemunhas de Jeová, adotamos essa posição. É uma posição neutra. Não somos a favor, não apoiamos nenhum partido político, nenhum governo humano, mas também não somos contra. Não protestamos, não criticamos as suas decisões, não influímos no direito das outras pessoas de pregar, de escolher os seus partidos políticos. Isso é uma decisão pessoal. E essa nossa neutralidade, ela joga muito a nosso favor. Por quê? Porque a gente faz a pregação de casa em casa. Porque se nós defendêssemos um partido político, isso poderia criar uma barreira, um bloqueio de uma pessoa de um outro partido não querer nos ouvir porque a gente seria de um outro partido. Então, visto que não nos envolvemos com a política, temos condições e franqueza de levar a mensagem da Bíblia para todas as pessoas. E também apoiamos os governos humanos, cumprimos o nosso papel como cidadãos, respeitamos as leis, pagamos nossos impostos, tudo que se exige de nós. E na hora da votação, quando nós comparecemos, cada testemunha de Jeová decide, de acordo com a sua consciência, comparecer lá diante da urna. E segundo a justiça eleitoral brasileira, uma pessoa que tem esse tipo de consciência, de mentalidade, ela tem alternativas, ela tem a opção lá na frente da urna de escolher uma decisão em harmonia com a sua consciência. Tá. Eu poderia dizer que a Testemunha de Jeová é um evangélico. Pertence à denominação evangélica, em termos de religião? Não somos evangélicos, não somos protestantes, porque geralmente a igreja protestante são religiões que saíram da igreja católica, e se formaram outros grupos e são contra os ensinamentos da igreja católica. Então não nos encaixamos no termo protestante ou evangélico. Tanto que muitas das coisas que a gente acredita como testemunha de Jeová não bate com aquilo que as igrejas evangélicas e protestantes ensinam. Então o que nós somos?
somos uma religião cristã que se chama Testemunhas de Jeová. Somos estudantes da Bíblia e não temos um líder humano, não temos um principal. Seguimos somente a Cristo Jesus. Tá, então se tratando então de política, vocês não estarão ou não estão lá influenciando os governantes a adotarem posturas que vocês acreditam que seja certo ou errado. Sim, definitivamente não. E também, em hipótese nenhuma, vamos tentar influenciar os governantes a promulgarem leis que dificultariam a vida de outras religiões. A gente nunca faria isso. E não existe, nunca existiu e jamais vai existir nenhuma testemunha de Jeová num cargo político. Bacana. Bom, vou passar agora a bola aqui pro Carlos. Carlos, vocês não chamam o local de reunião como igreja, mas sim como salão do reino, né? Quantos salões tem na cidade e em quantos números vocês são? Aqui em Barretos nós temos 4 prédios que são usados, que chamamos de salões do reino, né? Assim como, por exemplo, existe um salão de beleza, né? Sim. A pessoa vai lá para cuidar da beleza. Então no salão do reino nós vamos lá para aprender sobre o reino e promover os interesses desse reino, proclamando a mensagem a respeito dele para as pessoas. E atualmente em Barretos nós estamos na casa de 700, pouco mais do que isso, 700 testemunhas de Jeová ativas aqui na cidade, né? E você há pouco falou sobre a questão dos anciãos que tomam a liderança dentro dessas congregações, né? São 7 congregações em 4 salões do reino. Então por quê? São divididas. Algumas congregações, como o Mateus citou no início, reúne 2 no mesmo prédio. Tá. Entendeu? E vocês tinham inicialmente acho que o primeiro, né, ali na 39, perto da rodoviária, não é mais lá, agora em outro lugar, né? Isso. Ali, o da 39, ele agora está lá na Avenida dos Coqueiros. É um prédio assim, tem é o maior daqui de Barretos, tem uma capacidade para 200 pessoas, hein? Mais ou menos. Nós temos esse lá, bairro Pereira, perto do Rochão, ali, né? Sim. Do Rochão. Temos esse da Rua 30, ali próximo do Instituto de Beleza, né? Da fornaria, da pizzaria, do Instituto de Beleza. E temos também um outro prédio que fica lá atrás, como eu disse, do Big Gelo, né? Eu não recordo direitinho o nome daquela rua ali, mas no bairro Califórnia ali também reúne um grupo. Na José Amêndola Neto. Isso, José Amêndola Neto. Obrigado, Matheus. E um detalhe que eu queria acrescentar, quando você perguntou aquela hora sobre a questão dos anciãos da congregação, eu sou um deles, Matheus também os anciãos, eles são designados à base de qualificações bíblicas. Existe lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, algumas qualificações do que se espera de um homem para servir na congregação como um ancião. Ele preenchendo razoavelmente esses requisitos, então ele pode ser designado para tomar a liderança na congregação. Não existe um número específico, né? Quantos mais, melhor, né? Entendi. E o Mateus me disse que agora mesmo, que citou, né, que vocês não vivem da religião. Então vocês têm a sua profissão e ser ancião, levar a palavra de Deus é algo que complementa, então, na vida de vocês e não é tratado como profissão, né? Mas como a religião banca o transporte de vocês, como que se banca os congressos, os salões, tem um dízimo, tem uma contribuição, como é que funciona? Nós seguimos um modelo bíblico, né, apostólico, de que as contribuições, os donativos, eles são voluntários, né? Em 2 Coríntios 9, 7 lá, o apóstolo Paulo diz que a pessoa deve contribuir com aquilo que ela pode e de coração, né? Então não há contragosto. Diz que Deus ama aquele que dá com alegria.
Então, o princípio básico é esse. Agora, um outro fator que nós, Testemunho de Jeová, nós temos nos nossos locais de reuniões caixas de donativos. Então, aqueles que desejam fazer donativos de forma anônima, eles colocam ali o que eles desejam nessas caixas, né? Aí, geralmente, dois designados, né, 2 homens designados da liderança, eles vão lá, recolhem, preenchem um recibo, né? E isso depois é passado para a congregação, como você mencionou, para cobrir as despesas com limpeza, manutenção do prédio e tudo mais. Agora, em relação ao transporte, isso daí é nós mesmos que arcamos, né? Como o Matheus mencionou, nós temos as nossas profissões, trabalhamos, então usamos os nossos recursos para isso. Isso, e acrescentando também, disponibilizamos nosso tempo, nossas energias, nossos talentos para fazer esse trabalho, né? E falando ainda sobre os donativos, o irmão Carlos falou sobre as despesas locais, só que uma parte também desses donativos vai para a nossa sede aqui no Brasil e também para a nossa sede mundial. Porque com a ajuda desses donativos, a nossa sede, ela produz bíblias, ela produz guias de estudo da Bíblia, ela dá ajuda humanitária em regiões onde acontecem desastres, e tudo de forma gratuita. É interessante que quando pregamos de casa em casa, muitas pessoas pedem, eu quero uma Bíblia, não tem uma Bíblia, vocês têm uma? Sim, a gente tem. Quanto custa? É de graça. A pessoa fica sem palavras, porque geralmente se gasta uma quantia considerável, né? Quando a pessoa vai comprar uma Bíblia, e ela ganha uma Bíblia totalmente de graça. Adilson. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu acredito que muitas pessoas têm ouvido que Jesus está voltando pela segunda vez. Na avaliação de vocês, vai acontecer algum sinal para que a gente perceba essa volta de Jesus? E se já está acontecendo esses sinais, quais são? Acreditamos sim na volta de Cristo, conforme a Bíblia ensina. E já vemos os sinais acontecendo. Jesus, na sua profecia sobre os últimos dias, ele fala sobre guerras em vários lugares, fome, terremotos, doenças, né? A Bíblia, em outras partes, fala sobre a característica das pessoas no geral nos últimos dias. Que as pessoas seriam violentas, ferozes, sem amor à bondade, filhos desobedientes aos pais. Então encaramos todas essas profecias como um sinal composto, indicando que Jesus está prestes a voltar. No sentido do quê? No sentido de executar o julgamento, acabar com toda a maldade, com todo o sofrimento que existe nesse mundo e recompensar os fiéis e dar início a um novo mundo. Agora uma outra dúvida, como que diferencia? Você disse que vai haver muitas guerras, mas já houve muitas guerras no passado. Já teve muitas epidemias no passado. O que faz agora ser diferente? Sim, acreditamos que é um sinal composto, é igual uma impressão digital. Cada pessoa tem a sua própria impressão digital. Então, quando consideramos todos os sinais juntos, ocorrendo todos juntos nessa época, acreditamos que é nessa época que Jesus ele vai vir para trazer o julgamento, para trazer o fim desse sistema mau. E segundo os próprios historiadores, coisas que a gente já pesquisou, eles confirmaram que o mundo, em especial depois da Primeira Guerra Mundial para cá, o mundo mudou muito. É igual o senhor falou, sempre teve guerras, fome, terremotos, mas de 1914 por volta para cá, o mundo mudou drasticamente. E isso que nos convence. Entendi. Peguei gosto aqui pela pergunta. Eu gosto muito desse tema, por isso que eu estou aqui participando. A internet está sendo usada mais para Deus ou para o inimigo? Que pergunta, hein? A internet é uma ferramenta tão boa, tão útil em nossos dias, e as testemunhas de Jeová têm feito bom uso da internet. Outras pessoas também têm feito bom uso da internet.
por outro lado, o inimigo também tem usado a internet com seus propósitos, né? Os seus objetivos. Porque a internet faz parte do sistema, né? E o inimigo se aproveita disso também. Mas as testemunhas de Jeová têm usado eficazmente a internet para levar a mensagem da Bíblia em todos os cantos do mundo. O site jw.org, que é o único site oficial das testemunhas de Jeová, ele está disponível em mais de 1000 idiomas. É o site mais traduzido do mundo. Eu acho até interessante que o site é mais traduzido do que o site das Nações Unidas. E graças a esse site, muitas pessoas têm acesso à Bíblia. Pessoas que talvez não nos atendem, não querem nos atender, não estão em casa quando batemos na casa dela, têm acesso ao site. Em alguns países, mundo afora, a obra das Testemunhas de Jeová está proibida por causa de governos totalitários, né? Então, nesses países, a internet também tem cumprido o seu objetivo em levar a nossa mensagem. Aqui. As testemunhas de Jeová acreditam na ressurreição ou na reencarnação? Nós, testemunhas de Jeová, acreditamos na ressurreição, né? Conforme Cristo Jesus, ele morreu, ele ficou morto e foi ressuscitado. É nisso que a gente acredita também. Jesus Cristo, ele ressuscitava pessoas, ele trazia a mesma pessoa de volta à vida, como no caso de Lázaro, um amigo dele. E é nisso que a gente acredita também. E como é que a religião encara a eutanásia? A eutanásia é um assunto muito sério, um assunto muito delicado, né? Porque a eutanásia é a decisão de tirar deliberadamente a própria vida. Nós, testemunhas de Jeová, consideramos a vida sagrada, né? A própria Bíblia fala que Deus é a fonte da vida. Então nós fazemos o nosso melhor para viver, para prolongar a vida. Mesmo que a pessoa ela está nas últimas condições, está num estado muito grave, debilitado, ela vai tentar fazer de todo o possível para continuar vivendo, né? Então, nenhuma testemunha de Jeová tomaria a decisão consciente de acabar com a própria vida. Agora, se a pessoa já está em estado terminal, se a pessoa está vivendo ligada por equipamentos, né? A morte cerebral já foi constatada, daí cada testemunha de Jeová, muitas até colocam sua decisão por escrito, ou as suas famílias, né, os parentes próximos, decidem até que ponto, né, vão prolongar aquela vida que já é considerada como terminada. E a posição em relação ao aborto? Outro ponto importante. A vida para nós é sagrada. Entendemos que a vida ela começa a valer a partir do momento da concepção, entre o óvulo da mãe e o espermatozoide. A partir daquele momento que surge a vida. Então nós, testemunhas de Jeová, somos contra o aborto. Nós não praticamos o aborto, né? Mas não somos contra o direito das pessoas, né? Não influímos no que as pessoas queiram fazer. Se a gente conhece alguém que está passando por uma situação difícil e ela queira abortar, a gente não vai influir na decisão dela. Cada um tem que tomar a sua própria decisão, mas não é uma coisa que as testemunhas de Jeová praticariam. Até em algumas situações onde o médico fala, você vai ter que salvar ou a vida da mãe ou a do filho, né? Os dois estão em risco. E agora, qual que vai escolher? As testemunhas de Jeová costumam falar para os médicos, faça o seu melhor, tente salvar os dois. O senhor acabou de dizer que as testemunhas defendem a vida. E qual a posição com relação ao serviço militar? Por exemplo, uma testemunha de Jeová serve ao exército, vai para a guerra se precisar. Se vai para a guerra, tem que matar alguém. Né, em defesa. Como que é essa posição da religião? Isso seria incompatível com os ensinamentos cristãos que aprendemos de Jesus Cristo, porque Jesus ele ensinou a amar o nosso próximo
como a nós mesmos. Conforme já dito, não nos envolvemos em questões políticas do mundo. Não defendemos nenhuma nação como superior a outra. Então, quando surge uma guerra, as testemunhas de Jeová não participam na guerra. Aceitamos serviços alternativos se estiverem disponíveis. Aqui no Brasil ainda não está disponível, não está implementado um serviço alternativo. Mas se estivesse implementado e não tivesse ligações com assuntos militares, com assuntos de guerra, a gente participaria com todo prazer. Mas não, nunca, uma testemunha de Jeová iria no campo de batalha para matar outra pessoa. A outra pessoa poderia ser outra testemunha de Jeová ou qualquer outra pessoa. E até quando o apóstolo Pedro ele foi defender Jesus, quando iam pegar Jesus para prendê-lo, ele sacou a espada, cortou a orelha daquele escravo e Jesus falou, devolva a espada para o seu lugar. Então a gente segue esse ensinamento, não pegamos em armas e não vamos para as guerras. Igor. Ô Carlos, as Testemunhas de Jeová completaram aí 100 anos no Brasil no ano passado, né, em 2023. Existe uma sede no Brasil que está em Cesário Lange, né, que é interior de São Paulo aqui, né? E é conhecido como Betel. O que é Betel? O que tem lá? O termo hebraico da palavra Betel significa casa de Deus, né? E ali vivem cercas de Jeová, moram lá, e além de outros que são commuters, que são pessoas que vão uma vez ou mais por semana para apoiar as atividades ali nessa sede nacional. E ali se faz a produção de publicações bíblicas, como um livro, né, que nós temos aqui. É um livro principal de estudo, né? Depois da Bíblia, pode. É um livro Seja Feliz para Sempre. Está assistindo, está vendo aqui. Pegando Edilson, certinho? Então esse livro ele não substitui a Bíblia, mas ele é como se fosse um guia de estudo para que as pessoas possam entender a Bíblia por assunto. Seja Feliz para Sempre, um curso da Bíblia para você. Isso. E lá, além de produzir Bíblias, publicações bíblicas, também se supervisiona as atividades da Testemunha de Jeová aqui do Brasil e alguns países da América do Sul, né? Até mesmo fornecendo publicações bíblicas no idioma deles, né? Espanhol e outros. Uma coisa também que é muito importante ressaltar aqui é que em Betel se produz a Bíblia em braille, dando atenção também àqueles que são deficientes visuais, auditivos. Nós temos, até foi lançado agora recentemente uma Bíblia completa na língua de sinais brasileira. Foi a primeira, né? Primeiro país a produzir a Bíblia em língua de sinais para beneficiar também essa classe de pessoas. E aqui em Barretos, a gente, numa das congregações, tem um grupo de língua de sinais, onde atendemos a necessidade dessa população. E vocês já visitaram Betel? Já. Eu morei lá 3 anos e meio, como eu mencionei a princípio, né? Mas o Matheus também, sempre... Sim, eu não morei em Betel, mas já visitei lá algumas ocasiões. Tá. E vocês me disseram aqui, o Matheus me disse, mas o Carlos eu não recordo, que vocês participaram de missões, é isso? Isso. Vocês deixam a sua vida profissional, sua vida pessoal, para se dedicar a algo, é isso? Exatamente. Eu, em 2008, eu me casei com a minha esposa, né? Daí lá em São Paulo, a gente morava na capital, lá cada um de nós tinha o seu emprego, a sua profissão, e realizávamos nosso trabalho de pregação. Só que nos colocamos à disposição para ajudar num lugar distante, que precisasse de ajuda, que precisasse de mais testemunhas de Jeová. A gente se colocou à disposição para a nossa sede, e a nossa sede escolheu uma cidade. A cidade que servimos na época, que fomos designados, se chama Santo Antônio do Sudoeste, bem fronteira com a Argentina, é lá no biquinho entre Paraná, Santa Catarina e Argentina. Quando chegamos lá, não havia praticamente nenhuma testemunha de Jeová naquela pequena cidade. Daí começamos a realizar a pregação, somente eu e a minha esposa. Começamos a convidar as pessoas.
As reuniões eram realizadas na nossa casa e hoje tem um grupo bastante animado servindo ali. Praticamente umas 20 pessoas estão ali. O Carlos também participou de uma missão? Sim. Depois que eu servi esses 3 anos e meio, saí de lá para casar. E eu e minha esposa nós fomos designados para o sul da Bahia. Aí nós ficamos no sul da Bahia em 2 cidades diferentes. Ficamos ali num período de 4 anos e meio. E após esse período nós recebemos uma outra designação, que foi a de visitar congregações. Então nós passávamos 1 semana em cada congregação e servimos nessa designação por 5 anos, né? Então foi muito gratificante poder trabalhar junto com os irmãos, né? E poder compartilhar com eles as experiências. Então foi muito bom. Muito e nesse tempo que vocês estão nessa missão, vocês trabalham na profissão de vocês se mantêm? Sim. Existe, porque como até o Mateus citou há pouco, nós não vivemos da religião, né? Não somos assalariados, né? Então cada ancião, cada testemunho de Jeová que se coloca à disposição para poder ajudar em alguma região do país, custeia às vezes as habilidades que desenvolveram, a profissão. Então eles procuram se adequar. Mateus, por exemplo, aprendeu a profissão, né? Lá na Argentina. Ele estava lá na Argentina. Aí veio para cá, para Barretos, para poder cuidar dos pais. E então agora está aí sobrevivendo, né? Dessa atividade. E eu também. Já antes de ir para Betel, na época, com 19 anos, eu trabalhava em pintura predial e residencial. E fui convidado para ir para lá, para ajudar nessa função, né? E depois foi então que a gente saiu para poder ir para essa região lá do sul do país. Aqui no? Da Bahia, né? Certo. Como que a religião lida com a questão de gênero? A questão de homossexuais, lésbicas, transgêneros. Hoje que está muito em voga, muita questão dos direitos humanos em cima de que tem essas opções de vida, né? Como é que a religião lida com essas questões? É um assunto que está bem à tona. Nós, testemunhas de Jeová, seguimos um mandamento bíblico de respeitar pessoas de todo tipo. E entendemos que inclui os homossexuais. Então nós, testemunhas de Jeová, de forma nenhuma somos homofóbicos. Tratamos bem essas pessoas, tratamos como seres humanos, não tentamos influir nas suas decisões. Porque assim, a gente quer ser tratado bem. E a Bíblia fala, como você quer ser tratado, tem que tratar também as outras pessoas. Contudo, nós, testemunhas de Jeová, o que a gente acredita? O que nós seguimos? O padrão bíblico, que quando Deus criou um homem, Ele criou um homem e uma mulher. Então esse é o casamento aprovado por Deus. Biblicamente falando, Deus não aprova relações homossexuais. É nisso que a gente acredita. Porém, respeitamos muito essas pessoas, pregamos para essas pessoas, convidamos essas pessoas para assistirem às nossas reuniões. São muito bem-vindas, trabalhamos junto com essas pessoas no nosso dia a dia, no nosso serviço e tratamos com toda a dignidade. Elas têm o direito delas de exigir respeito, né? Porque são seres humanos, né? São pessoas importantes. Do mesmo modo que elas defendem os seus direitos, elas precisam de todo o respeito, é um direito que nós também exigimos como testemunhas de Jeová. Embora temos a nossa posição bíblica de casamento somente entre um homem e uma mulher, é uma questão nossa, é uma escolha, é uma decisão nossa, que a gente também espera que seja respeitada. A questão do ecumenismo, como é que a religião lida com essa questão do ecumenismo? Seguimos o mandamento da Bíblia de não envolver a nossa adoração com outro tipo de adoração, porque isso entra em conflito. A Bíblia fala que devemos fugir de conflitos, fugir de debates. Então cada religião tem a sua doutrina, tem o seu modo de pensar, tem os seus costumes, tem a sua tradição. Se hoje nós somos testemunhas de Jeová,
é porque acreditamos que a nossa religião é a religião verdadeira. Naturalmente, cada pessoa que tem a sua religião, a pessoa está nela porque acredita que a sua religião é a verdadeira. Então, pelo nosso estudo da Bíblia, visto que constatamos que os ensinos de outras igrejas não batem com aquilo que aprendemos da Bíblia, por isso que não nos envolvemos com outras religiões. Se cada ouvinte, algum ouvinte, eu gostaria de conhecer uma reunião, como é que eu faço para ir? Só ir? Que horário que acontecem as reuniões? Sim. É muito bem-vindo. Para frequentar as nossas reuniões não precisa de um convite, embora convidemos todas as pessoas. Quais dias e horários? Cada congregação, cada salão do reino, de acordo com as necessidades ali dos membros, tem os seus dias e horários. Tem a reunião do meio de semana, que normalmente ou é de quarta ou é de quinta, por volta das 19h30, e tem as reuniões de final de semana, que é ou sábado ou domingo, no fim do dia. Se eu não me engano, aqui em Barretos até tem uma que faz na parte da manhã, né? Mas quando a pessoa ela quer saber os horários, o endereço das reuniões, não somente aqui em Barretos, mas qualquer lugar do planeta Terra, eu vou lá para o Japão e quero saber o horário das reuniões lá. Acesse o nosso site jw.org. Igor. Bom, a gente está já encaminhando para os minutos finais, tá? Eu gostaria aí de fazer uma pergunta, mas bem rapidinho. O Matheus tem aí um minuto e o Carlos também 1 minuto. Carlos, o que é a vida? É a dádiva de Deus. E prezamos essa dádiva. E uma forma de nós demonstrarmos que prezamos muito essa dádiva é por evitar hábitos que possam colocar a nossa vida em risco, como o excesso de bebida, de álcool, ao trabalhar, tomar cuidados, precaução para não colocar a vida em risco, né? Como trabalhar em altura, por exemplo, não dirigir olhando o celular ou embriagado, né? De forma alguma, o Testemunho de Jeová procura se embriagar, não tem como, né? Porque a gente sabe que é uma injunção bíblica, a embriaguez não agrada a Deus. Então a gente procura demonstrar apreço pela vida desta forma. E temos uma perspectiva de vida futura, né? Além de procurar viver bem agora, esperamos uma vida melhor no futuro. Mateus, o que é a vida? Começa igual o Carlos, é uma dádiva de Deus. A Bíblia fala que com Deus, com Jeová Deus, está a fonte da vida. A Bíblia mostra que Jeová Deus, antes da criação de tudo, só existia Ele. Por amor, Ele decidiu compartilhar a vida com outras criaturas no céu, na terra, até com animais. Mas o ser humano é especial. A Bíblia mostra que os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. Infelizmente, a vida não está do jeito que Deus queria, por causa de uma rebelião lá no Jardim do Éden. Mas Cristo Jesus veio para desfazer aquilo que o diabo fez. Então acreditamos numa verdadeira vida que está por vir, que a Terra um dia será um lindo paraíso, onde todos nós teremos a oportunidade, Deus quer que a gente esteja vivendo num novo mundo, num lindo paraíso para sempre. Perfeito. Bom, então este foi o programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88,7. Agradeço aqui aos meus convidados, Mateus e Carlos, que vieram falar sobre as Testemunhas de Jeová, que é uma religião no qual a gente pouco conhece ainda, e hoje nós trouxemos as explicações sobre o que é e como funciona e a sua presença aqui na cidade de Barretos. Bem, os nossos convidados hoje, né, e como sempre, vão ganhar a sua caneca aqui do programa Café com Prosa. E na semana que vem, na próxima segunda-feira, o Rafael Dutra estará aqui de volta para apresentar o programa aqui com vocês. E tá bom, né? Comigo, né? Acho que é melhor o Rafael ficar por lá e eu ficar por aqui, né? Então, uma boa noite a todos. Vocês moram no meu coração, mas não pagam aluguel. Até lá. BRZ Empreendimentos e Nicknet apresentam
Troféu Mulher Norte Shopping Barretos, edição 2024. Recebem a homenagem. Artes e Cultura, Karina Aparecida Soares. Classes Liberais, Cristiana Lopes Vilarinho. Comércio e Empreendedorismo, Letícia da Silva Rocha Abraão. Comunicação, Esther Greve Couto da Costa. Comunidade, Marizilda Dionísio. Educação, Maíra Latorre Lopes. Filantropia, Maria Madalena Lopes Almado. Influencer, Jéssica de Oliveira Santos. Saúde, Tuana Ribeiro Menberg. Revelação, Maria Clara Galete de Oliveira Barão. Lojista, Angelita Carvalho Inhota Tornello. Uma justa e merecida homenagem a grandes talentos que contribuem para uma cidade ainda melhor. Cerimônia de entrega, 5 de março às 20 horas. Norte Shopping Barretos. Várias versões da mulher. Alma Jeep, conquistar um estilo de vida, desfrutar o melhor do caminho. Alma Jeep. Jeep Now. Só a Jeep tem tudo para você sair de carro 0 km agora. IPVA grátis, taxa zero e super valorização do seu usado. Toda a linha Jeep, Renegade, Compass e Commander 2023-2024. Venha para a Alma Jeep em Barretos e faça um test drive. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!